Vamos lá, 3 passos para fazer andar a vida financeira. E começa com o texto de João 5,4 que diz: porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este homem deitado, ou vendo este deitado, e sabendo que estava ali nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que me ponha quando a água é agitada, me põe no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Esses são os 3 passos para fazer andar a vida financeira. Muito bem, antes de nós falarmos desses 3 passos, que não é ficar esperando, levantar e andar, nós sabemos que essa passagem é forte porque havia, podemos assim dizer, uma fábula, havia uma história naquela época que um anjo vinha, porque isso aqui não é real, não tem nada a ver, não vinha nenhum anjo, aquilo ali era contado, uma superstição, havia uma certa fábula, uma certa superstição, um certo folclore a respeito disso, porque algumas pessoas diziam ser curadas naquele lugar, diziam receber a cura de alguma forma, nós não sabemos como, embora sabemos que não só Deus cura, como o diabo também cura. Claro, Deus cura e resolve, o diabo só engana, E eu digo isso porque tive experiências na minha família de nós irmos até o bruxo, dormir um dia no quarto escuro e a pessoa ficar boa. Mas um mês depois, o Satanás que estava naquele lugar, naquela parte do corpo, passou para outra parte do corpo, porque não está no mal fazer o bem. Como disse Jesus, uma árvore boa não dá má fruto, tampouco uma má dá o quê? Bom fruto. Então não estou falando de que alguém me falou, estou falando porque vivemos isso dentro da minha família. Então não há isso. O diabo ele engana, ele trabalha com engano. Então havia ali um engano, havia uma lenda, havia uma certa, podemos assim dizer, um certo encanto sobre aquele lugar, que de tempo em tempo um anjo agitava as águas e que aquelas águas se tornavam o quê? Águas milagrosas. E quem entrasse primeiro, um só, imagine que situação, seria curado. Então aquele homem já estava esperando há muito tempo que alguém, imagine que situação, que alguém lhe pegasse. Imagine, se havia uma concorrência grande para entrar no tanque, alguém aí fora ia ter dó daquele homem? Nós vivemos no mundo na minha terra diz assim, pouca farinha, meu pirão primeiro. É como se dissesse aqui em Portugal, pouco bacalhau no meu prato primeiro. Nós vivemos no mundo do egoísmo, onde as pessoas estão preocupadas só com o seu próprio umbigo, com a sua própria vida, elas não estão nem aí para os outros. Se sobrar e se calhar, elas ajudam, mas as pessoas não se importam, há uma frieza, há uma ingratidão, há um egoísmo, há uma ganância. Imagine um monte de gente doente, alguém por acaso iria colocar aquele homem dentro daquela suposta água milagrosa? Ninguém. Então, coitado, ficou esperando quanto tempo? 38 anos. Esperando que alguém tivesse dó dele. Esperando que alguém olhasse para ele e dissesse, olha gente, vamos fazer um mutirão da boa vontade. Ninguém vai entrar, vamos botar o paralítico que está aqui há 30 e poucos anos. Que nada. Ninguém se importou com o homem. Ninguém deu atenção para ele. E não é o que nós vivemos hoje em dia? Principalmente dentro da família. Às vezes a gente atende pais que os filhos estão pouco se importando com eles. Mães que carregou na barriga 9 meses, criou, educou, e depois que eles tiveram vontade e vida própria,
deram as costas, não estão nem aí. Alguns podem ajudar, nem se importam, nem liga para perguntar o que precisa. Não se importam, não querem saber. Vivem sua vida egoísta, sua vida gananciosa, vivem seus objetivos e não estão nem aí para os outros. Isso os de dentro de casa. Imagina os de fora. Então, o que aconteceu com aquele homem está acontecendo nos dias de hoje. Se você for esperar pelos outros, que alguém tenha dó de você, que alguém olhe para você, que alguém se importe por você, é muito difícil. Pode aparecer alguém, e quem aparecer pouco pode fazer, porque normalmente quem se importa ou quem quer ajudar, não pode fazer muita coisa. E dependendo da situação, só um milagre. Só Deus. Na vida daquele homem, só um milagre. Na sua vida não é diferente. Então, pelo amor de Deus, não perca 38 anos, 10, 20, 50, esperando alguém para te ajudar. Haja. Veja que naquele momento, Jesus disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. E aquele homem se levantou e se pôs a andar. E nós temos aqui na história dele 3 lições. Não ficar esperando. Muitos ficam como aquele paralítico que esperava alguém, colocá-lo no tanque. Não fique esperando pelo governo, pelo agiota ou pela ajuda de alguém. Porque muitas pessoas têm esse péssimo hábito de sempre ficar esperando. Porque, infelizmente, já se acostumaram com a situação que vivem. Por isso, não há, da parte delas, nenhuma reação para mudar aquela situação. Você tem que ser incomodado e não o quê? Acostumado. Segundo ponto, levantar. A pessoa se levanta quando ela começa a acreditar em si e na palavra de Deus. Aquele paralítico só se levantou porque acreditou na palavra do Senhor Jesus, que disse, levanta-te e anda. Você pode até duvidar de tudo e de todos, mas jamais duvide da palavra de Deus, que levanta do pó o desvalido, tira do monturo necessitado, para fazê-lo assentar entre os príncipes. Então, se levante desta prostração, reaja agora. Veja que os 2 testemunhos que nós assistimos é prova. Aquela jovem senhora lá, mãe, ela agiu e abriu o próprio negócio. Hoje tem uma loja que é 3 vezes o tamanho da primeira que ela abriu. Deus provou o seguinte, olha, a minha promessa se cumpriu, sereis cabeça e não cauda. E o segundo, que trabalhava para uma marca, enriquecia o seu patrão, não há nada de errado trabalhar para os outros, mas ele pensou, se eu vendo tão bem, a ponto de trazer tanto recurso para o meu patrão, por que eu não posso fazer para mim? Abriu a imobiliária dele e está ganhando, devolvendo no altar como fidelidade, por mês, aquilo que ele ganhava de salário. Então, você tem que crer na palavra, porque de repente, você até ouve aqui no texto sagrado, que vai, age, ser forte, o Senhor é contigo, como disse a Josué, não temas, onde teu pé pisar eu estarei contigo. É muito bonito, mas na prática você duvida quando você hesita, quando tem medo de agir, quando vem uma oportunidade e você não abraça, como a senhora que pediu a Deus para dar uma oportunidade de abrir o restaurante, Deus deu, ela ficou com medo, foi para a mão de outro, o outro prosperou mais do que ela, como acontece com muitas pessoas, tem medo de agir. Eu lembro do testemunho, até pegamos aqui do Manuel, que ele queria abrir o próprio negócio, a única maneira que tinha era ele pegar um empréstimo no banco, 40 mil euros na época, e a única coisa que ele tinha de garantia era uma casa, e a família falou, você é louco, você vai abrir esse comércio agora, em plena crise, se isso der errado, um monte de voz negativa, mas ele creu na palavra de Deus, que diz, eu vou adiante de ti, e ele foi lá, pegou, abriu, já está indo para a segunda standard de automóvel, prosperou, cresceu, e até casou com a mulher de Deus, está vendo? Você vai ficar aí parado até quando, hein? Levanta, age, creia, como fez Pedro, que pescou a noite toda, nada apanhou, mas Jesus disse, faz-te o largo e lança a rede. Senhor, em alto mar não lancei, mas sobre a tua palavra eu vou fazer. Ele fez, e a palavra de Deus não volta vazia. A rede voltou como? Cheia. Terceiro passo,
para fazer andar a vida financeira. O terceiro passo é andar. Não fique esperando que os outros façam aquilo que você tem que fazer. Ande, vá em busca dos seus objetivos, porque 50% do milagre vem da sua parte, os outros 50% vem de quem? Vem de Deus. Eu faço a minha parte, Deus faz o quê? A parte dele. Então não espere por ninguém. Poxa, Deus tem trabalhado todos os congressos que nós fazemos, Deus tem mostrado testemunhos, Deus tem mostrado na palavra que Ele é contigo. Ninguém nasce sabendo de tudo, a gente aprende com nossos erros, a gente aprende, ninguém começa grande, Você começa naquele humilde começo pequeno, mas Deus faz crescer. A semente, quando é germinada, ela vai crescendo até dar frutos. Então você tem que ter essa mentalidade. Se eu começar a plantar com Deus, não tem como eu colher com o diabo, poxa. Eu vou avançar, Deus me escolheu para ser luz, para brilhar, para ser sal. Deus quer usar a minha vida para ajudar muitas pessoas, para financiar o reino dele, para ajudar muita gente que está caída. Quem olhar para você, para a tua vida, para você, vai dizer assim, quem olhar para você vai dizer, poxa, quem lhe viu, quem lhe vê, eu conheci a história dele, era uma pessoa desanimada, desmotivada, incapaz, olha onde ela chegou. Deus quer fazer coisas grandes, mas para isso temos que ter esses 3 passos, não ficar esperando, levantar e andar, e assim tua vida vai mudar. Amém?